pessoal, beleza? Então, como vocês podem ver, a gente tem um belo aparelhagem aqui para escutar um vinil, tem um som maravilhoso. Mas o vinil tem um grande problema. Olha o tanto de disco que a gente precisa de guardar para escutar os sons. É muita coisa. Como que a gente pode fazer para poder reduzir o tamanho desses arquivos, para não precisar de carregar esse monte de capa, de discos? Pois então, existe um processo digital de conversão de áudio, do qual a gente pode transformar todos esses arquivos de áudio em MP3. MP3 é um formato de compressão de áudio que a gente consegue reduzir o tamanho do arquivo. Bom, é uma compressão que causa perdas no áudio. Claro que a qualidade de um vinil é muito melhor, mas a relação de arquivo do MP3 é muito menor. É isso. Vou explicar agora, mais para frente, como que se trata, como que se processa o sinal de MP3, para vocês entenderem melhor como que funciona. Em 1987, o Instituto Fraunhofer, na Alemanha, começou a trabalhar em uma codificação perceptual, um método que consiste em somente utilizar as frequências sonoras que são captadas pelo ouvido humano para a transmissão digital de áudio. O resultado do trabalho foi um algoritmo de compressão de áudio com perdas, porém com qualidade, o MPEG Audio Layer 3, que ficou mundialmente conhecido como MP3. MP3 é uma abreviação de MPEG Layer 3, ou um formato de compressão de áudio digital que minimiza a perda de qualidade em músicas ou outros arquivos de áudio reproduzidos no computador ou em dispositivo próprio. O MP3 utiliza os conceitos da psicoacústica para retirar dados que sejam imperceptíveis ao ouvido humano. A ideia é que o som comprimido tenha qualidade bem próxima do som original. O MPEG Audio oferece a escolha de 3 camadas independentes de compressão. A camada 1 tem menor complexidade, menor compressão. A camada 2 tem média complexidade e média compressão. A camada 3 possui alta complexidade e alta compressão. O MP3 utiliza a camada 3 do MPEG Audio. Depois dessa explicação geral e histórica a respeito do MP3, vamos ver como funciona de fato esse tipo de compressão de áudio com perdas. Esse diagrama de blocos representa todo o processo de codificação do áudio. Através dele, é possível compreender como é feito o processamento do sinal digital que entra no bloco. Primeiramente, é possível observar que existem 2 blocos que recebem o mesmo sinal de entrada. O primeiro deles é o filter bank. Este bloco divide o sinal de áudio em 32 subbandas de tamanhos iguais. Essas bandas serão tratadas independentemente ao se utilizar o modelo psicoacústico. É possível ver através da figura que as bandas 2 e 3 possuem valores de saída significantes em relação às outras bandas. Agora, vamos falar do bloco que trata do modelo psicoacústico. Esse modelo estuda a relação entre sensações auditivas e as características físicas do som. As limitações da audição humana são usadas na compressão do áudio. Com esse modelo,
é possível retirar os componentes do sinal que não sejam tão importantes. Os sons audíveis pelo ouvido humano têm uma frequência entre 20 Hz e 20 kHz. Acima e abaixo desta faixa estão o ultrassom e o infrassom, respectivamente. É importante ressaltar que essa faixa de frequências é reduzida de acordo com o avanço da idade do ser humano. Para um adulto, é comum reconhecer que a máxima frequência audível seja em torno dos 16 kHz. A banda crítica se relaciona com a precisão do ouvido perceber dois sons separados. A banda crítica é uma faixa de frequências acima e abaixo de uma certa frequência de um som puro que interferirá na percepção de outro som. A banda crítica consiste, então, na faixa de frequências entre dois sons diferentes em que um som não interfira com o outro. O limiar de audição mostra que, além da sensibilidade do ouvido estar relacionada com a intensidade da onda sonora, percebe-se que essa sensibilidade também está relacionada com a frequência. O gráfico mostra que, para escutarmos com o mesmo volume uma frequência de 100 Hz e outra de 1 kHz, é necessário que a frequência de 100 Hz tenha uma intensidade muito maior do que a frequência de 1 kHz. O mascaramento ocorre quando existem sinais de frequências próximas umas das outras, mas com intensidades diferentes. O resultado é o mascaramento da frequência de menor intensidade. Para que a frequência seja ouvida, sua intensidade deve ser maior que o limiar de mascaramento, permitindo que o ruído de quantização seja maior. Este é o momento em que os componentes do sinal de áudio menos importantes são eliminados do sinal de entrada. Alguns passos serão explicados para o melhor entendimento do processo. Passo 1. Converter as amostras do sinal de áudio para o domínio da frequência. Utiliza-se a FFT para tal procedimento. O eixo das frequências é agrupado e representado em função das bandas críticas. Passo 2. Separa o espectro em componentes tonais e não tonais. Passo 3. Calcula o limiar de mascaramento dinâmico para cada grupo de banda crítica. Passo 4. Ajusta a curva de limiar de mascaramento dinâmico com a curva de limiar no silêncio, que é baseada na curva de limiar de audição no silêncio para um tom puro. Passo 5. Calcula o limiar de mascaramento para cada subbanda, definida pelo bloco de mapeamento. Passo 6. Calcula o SMR, Signal to Mask, por subbanda. SMR é a energia do sinal dividida pelo limiar do mascaramento. Passo 7. Passar os resultados de SMR para o bloco de quantização inaudível e dar continuidade ao processo. Esse bloco determina o número de bits codificados para cada subbanda, baseada na informação vinda do modelo psicoacústico. Esta foi a bibliografia utilizada para fazer este trabalho. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard.